Existe uma ideia muito popular no mundo do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade que diz que pensamentos criam realidade. Muitas pessoas ouviram essa frase tantas vezes que passaram a acreditar que qualquer pensamento que surge na mente possui algum tipo de poder imediato sobre o mundo externo. Mas quando alguém começa a observar a própria experiência com mais atenção, percebe algo curioso. Milhares de pensamentos passam pela mente todos os dias, e a maioria deles simplesmente desaparece, sem produzir nenhum efeito visível. Isso levanta uma pergunta muito importante. Se pensamentos realmente criam realidade, por que a maioria deles não gera nenhuma mudança concreta? Por que algumas ideias parecem ter impacto, enquanto outras passam como nuvens no céu da mente e desaparecem sem deixar rastros? A resposta para essa pergunta está em um princípio silencioso que poucas pessoas compreendem, um código que existe entre o pensamento e a realidade. Esse princípio é conhecido como o código da intenção. Nem todo pensamento é uma intenção, e essa diferença muda completamente a forma como a mente influencia a realidade. Pensamentos são eventos mentais passageiros. Eles surgem a partir de memórias, estímulos externos, hábitos mentais, emoções momentâneas ou simples associações aleatórias. Um pensamento pode aparecer e desaparecer em poucos segundos. Muitas vezes, ele nem representa aquilo que você realmente deseja ou acredita. A intenção é diferente. A intenção possui direção, clareza e energia emocional. Ela não é apenas uma ideia que surge por acaso. Ela é um estado interno que envolve foco, significado e presença. Quando uma intenção verdadeira surge, ela organiza sua atenção, suas emoções e muitas vezes até suas ações ao redor de um mesmo ponto. E é exatamente nesse alinhamento que começa a existir potencial real de transformação. Pense em quantos pensamentos passam pela sua mente durante um único dia. Talvez você pense em mudar de vida, aprender algo novo, viajar para algum lugar ou iniciar um projeto diferente. Mas logo depois, outros pensamentos surgem e a mente segue em outra direção. Essas ideias são apenas possibilidades mentais. Elas não possuem energia suficiente para se transformar em intenção real. A intenção nasce quando um pensamento encontra clareza e compromisso interno. Quando você deixa de apenas imaginar algo e começa a sentir que aquilo realmente importa. Esse sentimento muda completamente a qualidade da energia que você direciona para aquela ideia. Quando existe intenção verdadeira, sua mente começa naturalmente a prestar mais atenção em informações relacionadas ao tema. Seu cérebro passa a identificar oportunidades, caminhos e conexões que antes não pareciam relevantes. Suas decisões começam a se alinhar, mesmo que de forma sutil, com aquela direção. De repente, aquilo que antes era apenas um pensamento distante começa a ganhar estrutura dentro da sua experiência. Isso acontece porque a intenção cria coerência interna. Pensamentos isolados não possuem força suficiente para alterar profundamente a realidade. Eles são fragmentos dispersos. A intenção, por outro lado, organiza esses fragmentos em um vetor, uma direção clara onde sua energia mental e emocional começa a se concentrar. Mas existe algo ainda mais profundo dentro desse código. Muitas pessoas acreditam que intenção significa simplesmente desejar algo com muita força. Elas repetem frases, imaginam cenários positivos ou tentam convencer a própria mente de que algo vai acontecer. Porém, se existe dúvida profunda ou conflito interno, essa intenção não se sustenta. A mente humana é extremamente sensível à coerência. Se uma pessoa diz que quer prosperidade, mas ao mesmo tempo carrega crenças profundas de que não merece sucesso ou que dinheiro sempre traz problemas, existe uma divisão interna. A intenção consciente aponta para uma direção, enquanto a estrutura emocional aponta para outra. Nesses casos, o campo interno permanece fragmentado. Por isso, algumas intenções parecem perder força com o tempo. Não porque a ideia seja impossível, mas porque o sistema interno da pessoa ainda está dividido.
O código da intenção mostra que o verdadeiro poder não está apenas no pensamento inicial, mas no alinhamento que surge entre pensamento, emoção e significado pessoal. Quando esses elementos começam a se alinhar, algo interessante acontece. A intenção deixa de ser apenas um desejo e se transforma em um estado interno constante. Ela começa a influenciar a forma como você observa o mundo, as escolhas que você faz e até as pessoas com quem você se conecta. Muitas vezes, a realidade começa a se reorganizar de maneiras inesperadas, simplesmente porque sua percepção e suas decisões começaram a seguir um novo padrão. Existe também um aspecto silencioso da intenção que raramente é discutido. A intenção não precisa ser agressiva ou ansiosa. Na verdade, as intenções mais poderosas costumam nascer de um estado de clareza tranquila. Quando alguém está desesperado para que algo aconteça, existe uma tensão interna constante. Essa tensão cria resistência mental e emocional. A pessoa fica presa à necessidade de controlar cada detalhe e acaba bloqueando a própria capacidade de perceber caminhos naturais que poderiam surgir. A intenção verdadeira é diferente. Ela possui direção, mas também possui espaço. Ela orienta a energia sem aprisionar a mente em ansiedade. É como plantar uma semente em um jardim. Você escolhe a semente, prepara o solo e rega com cuidado. Mas depois disso, existe um tempo natural de crescimento. Tentar puxar a planta para que ela cresça mais rápido não acelera o processo. Da mesma forma, a intenção organiza o início do movimento, mas a realidade se desenvolve em camadas. Quando alguém compreende esse código, algo muda na forma de lidar com os próprios pensamentos. Em vez de tentar controlar cada ideia que surge na mente, a pessoa começa a observar quais pensamentos realmente possuem significado. Quais ideias despertam energia, curiosidade e sensação de propósito. Esses pensamentos são pistas importantes. Eles mostram onde existe potencial de intenção verdadeira. Com o tempo, essa observação cria mais clareza interna. Você começa a perceber que muitos pensamentos são apenas ruído mental. Ecos de conversas antigas, preocupações momentâneas ou influências externas. Esses pensamentos não precisam ser combatidos nem levados tão a sério. Eles podem simplesmente passar, a energia da mente começa a se concentrar apenas naquilo que realmente importa. E quando essa concentração acontece, as intenções se tornam mais claras. Outro detalhe fundamental é que a intenção não precisa surgir como uma certeza absoluta sobre o futuro. Muitas vezes, ela começa como uma curiosidade profunda, um interesse persistente por um tema, uma ideia ou uma forma diferente de viver. Essa curiosidade pode evoluir naturalmente para uma intenção mais definida com o tempo. O importante não é forçar clareza imediata, mas permitir que a mente explore aquilo que realmente ressoa com sua consciência. Quando você começa a seguir essas pistas internas, algo muito interessante acontece. As decisões começam a se alinhar com mais naturalidade. A mente encontra motivação para aprender, experimentar e evoluir. A sensação de estar perdido diminui, porque existe uma direção interna guiando seus passos. Essa direção não surge de pressão externa, ela nasce da intenção. E quando a intenção se torna parte do seu estado interno, pequenas ações começam a produzir efeitos maiores. Porque existe coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você faz. Esse alinhamento cria uma força silenciosa dentro da experiência humana. Muitas vezes, as pessoas chamam isso de propósito, fluxo ou sincronicidade. Mas por trás dessas palavras existe o mesmo princípio. A energia interna encontrou direção. Esse é o código da intenção. Ele revela que a mente humana não transforma a realidade apenas através de pensamentos aleatórios. A transformação começa quando um pensamento encontra significado profundo, quando esse significado desperta emoção verdadeira e quando a pessoa começa a sustentar essa direção com presença. Nesse momento, algo muda.
A intenção deixa de ser apenas uma ideia e passa a ser uma força organizadora da sua experiência. Talvez o ponto mais importante desse código seja perceber que você não precisa acreditar em todos os pensamentos que aparecem na sua mente. Alguns são apenas ruído, alguns são reflexos do passado, alguns são medos tentando proteger você de mudanças. Mas entre todos esses pensamentos, existem alguns que carregam uma energia diferente, ideias que retornam com frequência, visões que despertam entusiasmo ou curiosidade, direções que parecem ter significado profundo. Esses são os pensamentos que podem se transformar em intenção. E quando você começa a prestar atenção neles, algo novo começa a surgir dentro da sua vida. Clareza, direção, movimento. Talvez a pergunta mais importante não seja quantos pensamentos você tem ao longo do dia. Talvez a pergunta mais importante seja outra. Quais pensamentos você escolhe transformar em intenção? Se essa reflexão trouxe uma nova forma de olhar para a sua própria mente, deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir esses códigos invisíveis da consciência. Se inscreva no canal Os Códigos do Despertar e ative as notificações, porque nos próximos vídeos vamos explorar outros princípios silenciosos que influenciam profundamente a forma como a realidade se organiza ao nosso redor. E compartilhe este vídeo com alguém que também esteja buscando compreender melhor como a consciência molda a experiência da vida. Às vezes, uma única ideia, no momento certo, pode despertar uma transformação inteira. Agora me conte algo nos comentários. Você já percebeu quantos pensamentos passam pela sua mente todos os dias? E quantos deles realmente representam aquilo que você quer criar na sua vida?